Boa tarde. 4 de janeiro de 2019. O tema seria epigenética. O tema seria epigenética. Vale sugeriu o coronavírus, como é um tema que está aparecendo aí, está em voga, comentar alguma coisa sobre o coronavírus. Então, o coronavírus ele é do mesmo grupo daqueles vírus. Ele é do mesmo grupo daqueles vírus do resfriado, então tem mais de 40 tipos, sorotipos, e geralmente é benigno e autolimitado. Só que em algumas ocasiões, eles, por mutações, pode causar pneumonia e até morte, né, como aconteceu em 2002 lá o SARS, na Ásia, em 2010, 2008, 2010, o do Oriente Médio, o MERS. Tiago Madeira, Dilson, Tiago Medeiros. O que é ali? Outlook? Não, Odilon Estrela. Odilon Estrela. Com 2 L's mesmo, né? Então a gente vai comentar alguma coisa então sobre o tal do coronavírus. O material está em inglês, mas a gente vai traduzir, não tem problema. Então, atualização, update e atualização, casos, definições e guia. Daí o MERS é o específico do Oriente Médio, Middle Eastern Respiratory Syndrome, síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, que é aquele daquela época lá, no início do século XX. A CDC, que é o Centro de Controle de Atlântida dos Estados Unidos, continua o seu trabalho, proximamente com a WHO, né, que é a Organização Mundial da Saúde, em português é o OMS, e outros parceiros, para melhor entender o risco de saúde pública apresentado pelo Middle East Respiratory Syndrome, que é esse coronavírus, MERS-CoV, que é do Oriente Médio, síndrome respiratória do Oriente Médio. Também chamado novo coronavírus ou nCoV. C de corona, V de vírus. Ele é uma variação do SARS, da gripe aviária. Uhum. Depois teve a suína também, né? Lembrando H1N1, H2N2, aquelas assim. Para o pessoal que está aí, que depois nós vamos falar especificamente sobre o vírus o atual. Esse é o que teve antes e que era igualmente mortal. Que era transmitido também por dromedários e por morcegos. Pronto, agora sim. Voltando, deu uma falhadinha nesse cabo aqui. E depois entre humanos. Exatamente. Aqui, esse MERS aqui, ele foi o que teve antes. Foi a última síndrome que a gente teve, que era mais forte, né, Flávio? Sim. Que essa, né? Essa que eles vivem comentando, né, que teve aquela síndrome que afetou 2.000 pessoas. Isso. Foi esse MERS, que nós estamos falando agora. No final dessa apresentação... E o coronavírus está em torno de 500, 800. Exatamente. Então. No final dessa apresentação, nós vamos falar sobre esse vírus específico que começou a afetar as pessoas. E tem um grupo nesse SlideShare que é coronavírus, MERS e hepatite também. Então ele é mais profundo aí. Falei alguma coisa de hepatite também. Matheus Felisberto, Rosilene, Dandolini, Edna Hipólito e a atualidade Agnus Ana. E o Beto Madeira ali ao lado. Então esse é o MERS, também chamado novo coronavírus ou nCoV. Esse é de 2012. 2002 foi o SARS, na China, na Ásia como um todo, e depois no Oriente Médio, e esse atualmente é mais na China, teve alguns casos fora, mas 98%, quase 99% é na China. Esse atual ele é menos agressivo, né, Flávio? E ele é polêmica porque eles têm agora o início do ano novo chinês, então eles estavam com medo de milhões de pessoas saírem, então quem é daquela cidade onde começou foi praticamente proibido a sair. E eles estão pensando em cancelar o ano novo chinês por causa disso. O ano novo chinês para não há... É que nem carnaval, né? Imagina carnaval... Para vocês terem uma ideia de como a China está levando a sério,
provavelmente com medo de que se repetisse aquilo que aconteceu, que lá o Ano Novo Chinês, ele é uma comemoração... É o Ano do Rato ou o Ano do Rato foi ano passado? Não sei dizer, Flávio. Acho que é o Ano do Rato. O Ano Novo Chinês é uma espécie de carnaval da China. Tem o mesmo nível de importância para a China que o carnaval para nós. Eles têm o dragão, para Isso. eles o dragão é positivo. Né? Exatamente. Para eles chegarem a ponto de cancelar, é porque eles realmente estão preocupados com qualquer epidemia. Eles estão... Isso é bom, né? De certa forma toda é bom porque... epidemia piora quando tem muito ajuntamento, né? Foi o caso de porcos, aves e muita gente também, são milhões e milhões de pessoas. Exatamente. E nesse caso específico, as contaminações, o que eu estava lendo, me confirma se eu estiver errado, esse caso ele é mais difícil que os demais e as contaminações elas estão acontecendo mais em centros familiares. Pessoas que convivem muito e tempo. A cidade começou, são 18 milhões de pessoas. Xangai são 24 milhões de pessoas, é muita gente. É o tamanho da Cidade do México, São Paulo, Tóquio, são cidades bem grandes. A gente não vai falar em cidades menores, cidades bem grandes mesmo. E lembrando que os 4 casos no Brasil foram descartados. Tinha um no Rio Grande do Sul, um na Belo Horizonte, um no Paraná, um em Santa Catarina e um em São Paulo. Foram todos descartados. E lembrando que essa cidadezinha, ela não era uma cidade tão conhecida, mas é uma cidade que todo mundo sabe, já deve ter visto em algum lugar, que lá na China eles comem de tudo, né, praticamente, né. Então, foi num desses mercados, e lá na China, às vezes as pessoas falam que se come gato e cachorro, de fato, se come, mas não é legalizado. E não tem muito cuidado sanitário também. Isso não é legalizado, faz parte do mercado negro da carne. Inclusive, parte desse mercado onde esse vírus encontrava-se era clandestino. Então... Isso tem a ver com a alta da carne? Não sei dizer, Flávio. Só que eu posso dizer o seguinte, lá, todo mundo pensa que lá é legalizado consumir gato e tudo mais, mas não é. Tanto é que esses dias eles salvaram um caminhão cheio de gato que estava sendo levado para esses locais, para restaurante. Então, é um mercado negro que tem lá que eles consomem esse tipo de carne. E foi provavelmente aí que se desenvolveu esse vírus. Mas a Wuhan tem 18 milhões de pessoas. Não é uma cidade pequenininha, não. Bastante. Eu falo no termo de que ele é menos conhecida, né? É menos conhecida, né? Sim, todo mundo conhece Xangai, a capital, e Pequim, que é Beijing agora, né? Beijing. Mas são cidades tipo Calcutá, tipo Bombaim, Mumbai, são cidades bem enormes. Ali já foi, né? E o que é esse novo coronavírus? O novo coronavírus identificado em 2012, então 2002 foi o SARS, 2012 o MERS, causado por doença respiratória nas pessoas. O novo vírus é um beta-coronavírus, tem o alfa, tem o beta. É a segunda letra do alfabeto grego. Esse é o MERS, né? Esse é o MERS. Ele é diferente... Não o atual. Teve o H1N1, H2N2, H3N2. Lembrando ainda para o pessoal que está achando agora, esse novo vírus que nós estamos falando aqui não é o de 2020. Ele é 85% alteração desse aqui. Exatamente. Não é o de 2020, é o de 2012, que foi uma epidemia maior, mais forte e mais agressiva. É isso que está se falando agora. Esse aqui que nós temos agora, de 2020, nós vamos falar assim que a gente terminar a explicação sobre esse. Porque esse aqui foi o caso mais recente, né, do coronavírus, que inclusive tem até uma família, umas espécies que elas afetam gatos, inclusive. E ele é diferente de qualquer outro coronavírus previamente encontrado nas pessoas, aqueles resfriados comuns, né? Que não matam, né? E esses casos aí são casos que ali aparece o morcego. Qual é a semelhança com o vírus da SARS, que é aquele de 2002? 2002 e 2003. O novo coronavírus não é o mesmo vírus que causou a síndrome respiratória severa aguda SARS 2003. Todavia, como o vírus SARS, o novo coronavírus é mais similar ao encontrado em morcegos e morcegos. E também em camelos, né, dromedários. O CDC de Atlanta, Centro de Controle de Doenças, ainda está trabalhando e explorando e estudando ele. Mas foram 2.000 casos na época, né? E ali mostra o SARS, o MERS, no caso, de 2012. Isso aí é um ultramicroscópio, né? Microscópio de varredura, geralmente.
Ali seria uma representação, um desenho, um gráfico. É uma representação artística. O gatinho está com fome. Então, o primeiro achado em 2 casos. A primeira chave, né? Cluster é a chave. Então, o primeiro dos 2 casos, ambos fatais, ocorreram próximo a Amman, Jordânia, capital da Jordânia. Alcir Caetano, Luísa Sartor Vieira, a Luzia, a tua mãe, Matheus Felisberto. Em abril de 2012. Então, capital da Jordânia é Amman, ali ao lado de Israel. Amostras estocadas desses 2 casos testados, positivos retrospectivamente ao novo coronavírus. Então, esse achado foi temporariamente associado com casos de doença entre trabalhadores de hospital, que um dos grupos de risco é quem trabalha com hospital. Né? Então, o mercado, trabalhadores de hospital e familiares, né? Um segundo achado. Outubro de 2012, na Arábia Saudita. De 4 indivíduos na mesma casa, 3 casos de laboratório confirmados, 2 acabaram morrendo. 2 de 3 acabaram morrendo. Na Arábia Saudita. Então ali mostra de 11 de junho de 2013. Tá, lá, countries, países, tá. França, Itália, Jordânia, Aqui Catar. Isso. Aqui os casos de morte foram não desse agora de 2020, o de 2012, que é da mesma família desse. 2012 é mais 2013. Que é da família desse de 2020. Esse é o anterior, que hoje em dia eles estão comentando muito nas noticiários, esse MERS, que foi o que gerou o medo desse novo de 2020, né? Porque esse MERS de 2012, ele gerou diversos problemas, ele trouxe mortes. Então aqui tem os países em que aconteceu. Em junho de 2013, 2 mortes na França, 3 na Itália, 2 na Jordânia, 2 no Catar, 2 na Tunísia. 40 na Arábia Saudita. Isso. 40 na Arábia Saudita. O que é o 26 ali? Aonde? 40 em azul, 26 em vermelho. Boa pergunta. Ou 26 de 40. Não. É que é o seguinte. Aqui são os casos que teve, entre parênteses, são as mortes. Na Então França foi 26, teve 2 casos e com uma morte. 2 casos, uma morte. Na Itália casos, teve morte. 3 casos, mas nenhuma morte. Na Jordânia teve 2 casos e os 2 levaram a morte. Morreram. No Catar teve 2 casos e nenhuma morte. Nenhuma morte. Na Arábia Saudita teve 40 casos e 26 mortes. Tunísia. 2 casos e 0 mortes. União. É o Reino Unido. Grã-Bretanha, 3 casos, 2 mortes. Isso. Reino Unido, Estados Árabes Unidos, que é ali... Os Emirados Árabes, né? Dubai, Abu Dhabi, aquelas ali. Quantos casos ali? Teve 1 caso e uma morte. 1 caso e uma morte. O total de 55, 32 mortes. Isso. Bruno Macciola entrou ali. Isso em junho, dia 11 de junho de 2013. De abril de 2012 a maio de 2013. Isso. Em torno de 1 ano, né? Então, França, ali repete, França 2, 1 morte, Itália 3, 0 morte, Jordânia 2, 2 mortes, morreram os 2, Catar 2, nenhuma morte, Arábia Saudita 53, 32, aí aumentou um pouquinho, de 40 para 53. Tunísia 2, 0 mortes, Reino Unido 3, 2 mortes, Estados Árabes Unidos, Emirados Árabes Unidos, o Emirates, 1 e 1, um que teve morreu. 68 casos, 38 mortes. Isso aqui é de abril de 2012 até hoje. Então, além daqueles casos lá, teve mais esses aí. Então, a origem comum, original, rotas de transmissão humanas e o modo de transmissão homem-homem, humano-humano, ainda não foi bem determinada. Sequenciamento genético para datar esse vírus determinado é mais proximamente relacionado aos coronavírus detectados em morcegos. O Centro de Controle de Doenças, CDC, continuamente colaborando com a Organização Mundial da Saúde
e países afetados para melhor caracterizar a epidemiologia da MERS, coronavírus e infecção em humanos. Infecção coronavírus humano. Então, aqui já tem uma informação interessante. Mesmo ele tendo causado em 2012 e ele já tendo sido controlado, de certa forma, ainda não se sabe ao certo como ele foi, qual o mecanismo dele completamente, né? Então ainda está sendo pesquisado esse mais antigo, de 2012. Uma das teorias é que ele se alimenta de bichos exóticos. Exatamente. Sem transmissão. Ou talvez a picada do morcego em humano seria outra. O morcego hematófago, né? O morcego causa um monte de doença, né? Coitado. Que é 10% dos morcegos, 90% não chupam sangue. E não só isso, né? Aproveitando para também falar que não precisa ter medo de qualquer morcego que a gente vê, porque eles ajudam a polinização. Nem todos os morcegos têm raiva, tá? É só a minoria deles. É uma minoria bem pequena que tem raiva. Que suga o sangue. Sayonara e... Sayonara Naspolini e o Bruno Machado. Aí já foi. Muitas pessoas. Quais os sintomas, então? Muitas pessoas que foram infectadas com esse novo coronavírus desenvolveram doença respiratória aguda severa. Então, é bem severa. Com sintomas de febre alta, tosse e respiração curta. Algumas pessoas foram reportadas tendo uma doença moderada, doença respiratória moderada. Os casos mais graves acabaram em óbito, em morte. 2013, né? Isso, 2013. Então levou em torno de 8 a 10 anos para aparecer esse novo que a gente vai comentar depois. Que é o chinês, né? Esse aí ainda é ouro do Oriente Médio. Pacientes sob investigação. Aí acho que vai entrando um por um. Uma pessoa com uma infecção severa aguda, respiratória aguda severa, febre acima de 38 Celsius ou 100 Fahrenheit, lá numa parte no norte eles usam Fahrenheit, e tosse. E suspeição de doença parenquimatose, então quando bate o raio-x ou tomografia, no parênquima pulmonar. É diferente daquelas pneumonia localizada mais comuns, ela é disseminada. Uma pneumonia, doença respiratória de estresse agudo, baseada nos sinais radiológicos, clínicos e evidência de consolidação. História de viagem àqueles países lá, Península Arábica ou países em torno, né, nos últimos 10 dias. Que é de 5 a 8 dias, inclusive do novo coronavírus esse chinês. De 2 a 8 dias, em média, né, porque ali vai até 10. Então, para pessoas que viajaram para esses lugares recentemente. Um caso provável. Uma pessoa com a definição acima, paciente sob investigação, com um diagnóstico clínico, radiológico, histopatológico, evidenciando uma doença pulmonar, parenquimatosa, pneumonia ou ARS, mas não possivelmente de confirmação laboratorial, mesmo porque o paciente ou as embalagens não estavam disponíveis ou não foram testadas adequadamente para outra doença respiratória. Então, casos que ficaram em dúvida. Ou contato próximo com caso confirmado no laboratório. E não ainda explanada por outra infecção ou etiologia, incluindo todas as testes de indicadores clínicos para pneumonia adquirida na comunidade, de acordo com o local, de acordo com os álbuns, os guias de manejo local. Guidelines são guias. Manuais, né? Manuais de manejo local. O que é parecido com esse de hoje em dia, né? Também, né? Uma pessoa com uma confirmação laboratorial de infecção com novo coronavírus. Então, é um vírus novo que apareceu. Esse vírus espalha de pessoa para pessoa. O vírus, esse aqui é o MERS, para espalhar entre pessoas que estão em contato próximo, então familiares, né? Transmissão de pacientes infectados para pessoas saudáveis também foram observados. Só que esses dificilmente levam à morte, né? Geralmente, quando é caso de morte, a pessoa já debilitada, ou por uma diabetes, ou uso de corticoide,
pessoa que tem um órgão transplantado, alguma coisa que baixa a imunidade. Ou alguma outra doença, como HIV, por exemplo. Então, achados na Arábia Saudita, Jordânia, Reino Unido e França estão sendo investigados. Modos de transmissão. Não há uma evidência clara de transmissão humana-humana, possivelmente envolvendo diferentes modos de transmissão, como droplet, não sei o que é. Dá uma pesquisada aí, droplet. E transmissão de contato. Mas estudos posteriores são requeridos. Todo o trabalho termina assim, né? Não, estudos posteriores são requeridos para melhor entender os riscos. A eficiência de uma transmissão de pessoa a pessoa de um novo coronavírus não está totalmente caracterizado ou tão bem caracterizado. Drop é cair, droplet. Vamos ver o que ele acha ali. Gotícula saliva. Porque são as mesmas recomendações para gripe, né? Seria por saliva. Mãos, usar droplet o ali se refere à transmissão por saliva. Transmissão pela saliva, por tosse. Posso viajar a países como a Península Arábica ou países próximos? Foi mais ou menos o que recomendaram também em relação à China lá. Eles não proibiram totalmente. Mas é uma questão discutível. Né? A Organização Mundial da Saúde, o CDC, não deram muitos avisos de alerta e possíveis avisos de saúde, né, em viagens para qualquer país relacionado. Estranho isso aí, né? Geralmente eles, pelo menos nos aeroportos, eles transmitem avisos, desenhos, alguma informação eles transmitem. Claro que eles não ficam medindo a temperatura de todo mundo, nem tem como, né? São milhões de pessoas viajando. Mas o que eles alertam a tripulação é em caso de pessoas terem febre, ou tosse, ou falta de ar, algum comportamento para serem isolados. Se você desenvolve uma febre e sintomas de doença respiratória baixa, como tosse e respiração curta, né? Shortness é curta. Entre 10 dias depois de viajar para aqueles países lá, da Arábia ou próximo, você pode ser um provedor saudável e menção a uma recente viagem. Juliana Rodrigues, Bruno Matiola, já falou. Aí já foi. E quais são os tratamentos? São os mesmos da gripe, né? Geralmente são sintomáticos para febre, para dor. Não há um tratamento específico. Na gripe até se usa medicação mais específica. Embora tenha gente que discuta se realmente tem necessidade ou não. Tem algumas discussões na internet. Mas geralmente são cuidados paliativos e cuidados de higiene e anti-inflamatórios, anti-inflamatórios e antitérmicos. Então não existe tratamento específico para doença causada, até porque, como ele é um vírus novo, não tem nem vacina ainda. E nem preceito também não tem vacina. O cuidado médico é suportativo, então é suporte para aliviar sintomas e aliviar sintomas, né? Para febre, para antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios. Testes laboratoriais, reação da polimerase cadeia, ou PCR, por um novo coronavírus, está disponível, o CDC e outros laboratórios internacionais. No caso aqui no Brasil, seriam os laboratórios regionais, né? Os LACENS. E, por outro lado, esses testes não são rotineiramente disponíveis, né? É só quando é suspeita bem forte para esse tipo de coisa. Existe esse teste para outros, como ele falou da raiva, de outras hepatite, outras doenças. Então, tem variados testes. Pode passar. O que o cuidado médico, quem oferece cuidado médico e departamentos de saúde fazem? Para recomendação e guia em definições de casos. Controle de infecções, então casos suspeitos são isolados, são internados, incluindo equipamento de guia protetivo, uso de EPIs, equipamento de proteção, luvas, máscaras,
toucas, inclusive aqueles óculos de plástico, guias de casos de investigação e coleção de espécimes. E shipment é envio, né? Se não me engano é envio. Ship é navio, né? Ship. Eu acho que é envio, né? Não, mas aí eu acho que é, nesse sentido aí, acho que é envio. Coleta de espécies e envio para o laboratório, para testagem. Porque ainda não existe o teste rápido, né? O ideal seria um teste rápido. Inclusive, se fosse fazer a nível de navios, de aeroportos, o ideal seria um teste rápido. Então, controle de infecção, até as características de transmissão desse novo coronavírus são melhores, forem melhores entendidas. O paciente sob investigação, prováveis casos confirmados, deve ficar sendo controlados. E o Centro de Controle do CDC, as recomendações para o coronavírus que causa SARS, que é a síndrome respiratória aguda asiática, né? Que essa aí envolvia aves e depois, provavelmente, porcos também. E é interessante que todos eles tinham acúmulo, né? Como a gente vê, passa aquele caminhão cheio de frango e cheio de porcos, esses acúmulos, os bichos com tudo concentrado, isso aí também principalmente porco. Então, contato estandardizado, precauções, padrão, standard padrão. Precauções, ali é voo, né, airborne. São recomendados para o controle e manejo de pacientes suspeitados, que já têm ou são suspeitos da infecção pelo MERS. Essas recomendações são consistentes com aquelas recomendadas por coronavírus que causa a síndrome respiratória severa aguda, SARS, lá de 2003. Aqui já são 10 anos depois, 2013. E agora são mais 8 anos em cima, mais 7 anos em cima. Essas recomendações são baseadas nas informações disponíveis de outubro de junho de 2013. E são reelaboradas e são atualizadas, assim como a necessidade de novas informações são disponíveis, se tornam disponíveis. Isso aí, a atualização é constante, né? Cada 15 dias, 20 dias é atualizado. Se chamam semanas, né? Em epidemiologia se chama semanas. Semana a semana é atualizado. E ali que mostra o atual, né? O coronavírus, Wuhan, estão ali no Só para lembrar leste da China. Só para lembrar o pessoal que está chegando agora, nós estávamos falando do último surto de coronavírus que a gente teve, que é o MERS, né? Que aconteceu em 2012. E esse é o atual. E esse aqui é o atual. Esse aqui é o de agora, o de 2020. Então, é aqui que nós vamos falar sobre... 31 de dezembro do ano passado. Exatamente. Então, esse aqui, ele é da mesma família que o de 2012, que nós acabamos de falar. Mas esse aqui, ele geralmente gera sintomas parecidos e tudo mais, e o Dr. Flávio vai explicar agora. Então, uma extensa família de vírus com uma nova forma identificada em Wuhan, na China. Então, ali no leste da China. Em 2020, então, o novo coronavírus. Mais de 200 casos, já está em 500. Já está em 500 já. Aí, quando foi feito esse aí, era 400. Isso na China. 9 mortes confirmadas. Já está em 25. Já está em 25, né? Casos detectados, então, no Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul e Estados Unidos. 1 a 2 no máximo em cada um deles. Os 4 do Brasil foram descartados. E 1 suspeito na Austrália, que ainda não definido. Acredita-se que um mercado de peixe no centro da cidade de Wuhan tenha sido propagador da epidemia. Então, o mercado de peixe, lá eles usam peixe cru, né? Outra questão. Juliana Maranhão entrou ali, não, Juliana Rodrigues. Então, o mercado de peixes. José Fernandes Madeira, teu tio. Então, síndrome respiratória aguda do Oriente Médio é aquela que nós falamos anteriormente, a MERS-CoV. Identificada... São as duas epidemias anteriores, a SARS e a MERS. Só para explicar ali, para o pessoal que está chegando agora, as principais suspeitas da causa desse vírus são
sopa de morcego e carne de cobra. Até parece piada, mas não é. Tá, mas e o dromedário, como é que entra ali? Não, esse é do outro. Ah, tá. Esse é do outro. Eu tô falando de atualmente, os principais suspeitos são a sopa de morcego. Ah, tá, o dromedário é do outro. A sopa de morcego que é consumida na China. O anterior, o MERS, ele também é em vez de morcego. Então, os principais suspeitos são a sopa de morcego. A cobra eles comem também. A sopa de morcego e a carne de cobra, né? Na China, inclusive, é até interessante que teve uma vez que um cara, ele morreu lá porque ele estava preparando uma cobra morta. Ele botou o dedo no dente da cabeça e a cobra ele faleceu. Lá é muito comum eles consumirem cobra, né? No Camboja, eles também consomem. Só que no Camboja, eles catam no meio do mato, nos pântanos lá, e eles levam para alimentar jacaré, que é o que eles criam em casa. Então, acredito que se eles têm esse costume, eu até me admiro que não tenha aparecido alguma suspeita também. Teve um caso no Camboja, parece. Teve um caso? No Camboja eles também comem cobra, né? Então, são esses os principais suspeitos. A carne de cobra e a sopa de morcego. Parece pegadinha, mas não. O pessoal do Lagares Pelados tem que se cuidar também. Exatamente. Continuando ali, doutor Flávio, sobre as duas epidemias. Então aí é o SARS em 2002, e 2012, 2013 o MERS. Então ali o camelo, Arábia Saudita, 2012, mais de 800 mortes no Oriente Médio, 2 dromedários dos dromedários passou para os humanos. Ali não mostra se foi por custo, provavelmente, né, porque eles têm aquela mania de, que nem a lhama, né. E assim, respiratório agudo SARS, em 2003... O primeiro, os humanos infectados na China, em 2002. Cerca de 650 mortes. Então, o primeiro 800, o segundo 650. Ou melhor, o primeiro 650 e o segundo 800. O segundo foi mais forte que o primeiro. Ali está invertido. O SARS foi mais MERS, cedo. Esse MERS aqui, o dos dromedários, foi aquele que a gente falou agora há pouco. E o SARS foi 10 anos antes. Exatamente. E seriam os morcegos os principais transmissores até os humanos. Então, sintomas: febre e tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, problemas gástricos, diarreia. Agora, esses aqui são sintomas do novo vírus, tá? Do novo vírus. Novo vírus. Desse que está tendo aí. Então, fiquem atentos aos sintomas. E os casos graves: pneumonia, síndrome respiratória aguda severa. Falta ler aqui, Flávio, com mais insuficiência renal e morte. Não, já falei. Tá. Febre, tosse, falta de ar, dificuldade de respirar, problemas gástricos e diarreia. São os mesmos da gripe também, né? Exatamente. Do hemófilos. Tratamento: não existe medicamento nem vacina específica. Para o hemófilo já tem, para a gripe. Os sintomas podem ser tratados. Transmissão: circula entre animais, mas pode ser transmitido para os humanos. Transmitida via aérea, então gotícula saliva, secreções, contato com objetos contaminados. Por isso que o profissional de saúde também tem um risco. E ali é o mercado do peixe lá, né? Ciclo do novo coronavírus, contágio via animal. Deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Pronto. Então, carne de animais silvestres, aves, peixes, cobras e morcegos. Principalmente os dois de baixo, né? Embora a gripe aviária foi o SARS. Alguns casos lá. Contágio entre humanos, forma mais comum pelo ar. Pessoa contaminada, tosse, espirra, espalhando o vírus. Como a maioria das viroses, né? Sarampo e outros. Sintomas em casos menos graves: febre, dificuldade de respirar. Casos mais graves: síndrome respiratória aguda grave, vai parar na UTI, insuficiência renal e podendo levar até a morte. E recomendações: as mesmas da gripe, resfriado: lavar as mãos, cobrir a boca, o nariz ao espirrar, cozinhar bem carnes e ovos, principalmente alimentos exóticos, né? Lembrando então, esse que aí é 22 de janeiro. Essa apresentação aqui, ela é da revista Isto É, essa aqui anterior, e com informações da OMS, e essa aqui é do G1. G1.com.br. Também com informações da OMS. Eles só elaboraram o infográfico, mas essas informações elas são da OMS. Tem da OMS, e aí é mais escrito mesmo, com alguns desenhos, mas é mais parte escrita mesmo. Então seria isso, né? E lembrando que semana que vem o assunto vai ser epigenética. Semana que vem voltamos à epigenética. Né? Porque isso aqui, como ele... eu até sugeri para o Dr. Flávio, porque como ele está surgindo agora, é importante passar a informação quanto antes, né?
Para o pessoal já... Principalmente quem foi para lá ou pretende ir para a China. Exatamente, né? Então a gente decidiu fazer esse programa só falando dos últimos 2 coronavírus e desse atual, para o pessoal ficar um pouco mais atento. Daí semana que vem nós continuamos com a epigenética. E o outro assunto vai continuar depois também? Posteriormente. Então tá. Boa noite. Então.